Bem, como eu prometi para vocês, que eu ia passar algumas dicas de algumas coisas importantes para que você possa se concentrar e focar nas coisas que você tem que fazer, porque não é só você ter um pensamento positivo que isso vai mudar a sua vida. É lógico, é isso que vai mudar, porém você precisa treinar isso para que você consiga realmente pensar positivo e pensar de uma forma focada. Tem 2 exercícios que eu vou passar para vocês e é uma coisa básica, muito simples, que vocês vão poder fazer em casa. A primeira delas, você vai pegar. São exercícios que, às vezes, até se você mora com alguém, as pessoas vão até falar que você está ficando meio doido, igual a minha família falava quando eu comecei a fazer isso, mas é realmente assim. Você vai pegar um adesivo ou um simples detalhe, você vai pegar um espelho que nem esse, que qualquer um tem, né? Você vai fazer isso aqui, ó, você vai colocar no meio da testa, assim, ó, entre os olhos, né? Porém, um pouquinho mais alto aqui. E você vai pegar o espelho e vai olhar durante 10 minutos, pelo menos uma vez ao dia. Isso daí vai servir para você trabalhar a sua concentração. Através da sua concentração, você vai conseguir separar as coisas que você precisa fazer. Só que tem um detalhe. Para fazer esse exercício, você precisa realmente ser fiel aos seus interesses, fiel ao que você quer. Então você vai fazer esse exercício durante 10 minutos, uma vez ao dia, por um período indeterminado, até que você consiga realmente separar o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro. E para isso você tem que ser fiel. Quando você estiver fazendo esse exercício, você vai pensar, você vai colocar na sua cabeça que só existe esse ponto da sua vida toda, tudo que interessa naquele momento é esse ponto que você vai estar olhando no espelho. E os 10 minutos, no começo você não vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer menos, mas os 10 minutos são essenciais. O outro exercício que você vai fazer, você vai pegar um alvo, tá? Pode ser um alvo comum e vai colar no teto igual eu fiz aqui. Por quê? Toda vez, esse daí é até mais fácil ainda, toda vez que você for deitar, que você for dormir, você vai olhar para esse alvo, no centro dele, você vai imaginar a sua meta. E você vai olhar para esse alvo pelo menos uma meia hora. Esse exercício do alvo é para você focar, tá? Esse é onde você vai treinar o seu foco, que você vai focar na sua meta. E o do espelho vai ser de concentração, onde você vai se concentrar no que você realmente quer. Bom, apesar de parecer meio doideira isso que eu estou dizendo para vocês, faz muito sentido, tá? Eu te falo isso por experiência própria, porque tudo que eu falo eu gosto de dar exemplo. Então, através desses exercícios, eu consegui ter um autocontrole muito bacana na minha vida, coisa que eu não tinha antes. Por quê? Você acaba pegando algumas coisas que vai despertando outras habilidades em você. Então eu vou te contar o primeiro exemplo. O meu sobrinho, em 2016, ele me chamou para ser padrinho de casamento. Naquela época eu pesava 95 quilos. Você imagina, uma pessoa com 1,70 m de altura pesando 95 quilos, é complicado, né? E daí eles queriam que a gente fosse tudo num padrão só de roupa, que era um blazer lá de Príncipe de Gales, e que era um modelo só para todos os padrinhos. Todos os padrinhos iam ficar igual. Um cenário que a esposa dele queria, né? Então, como a gente era padrinho, a gente ia fazer a vontade deles, claro. E quando eu fui experimentar a roupa lá onde a gente fez a locação, a mulher pegou e me trouxe um blazer número 52. Eu falei, não, mas esse número tá muito grande. Ela falou assim, para você acho que teria que ser uns 50, senão não fecha. Ela até apertou assim, os 52 estava fechando, quase apertado, então os 50 talvez nem fecharia. Eu falei, mas se eu não tenho o menor, eu garanto que eu vou emagrecer até lá. Daí ela pegou e falou assim, o único que eu tenho aqui é um 46, que não vai entrar nem nas suas pernas. Daí eu falei, então separa esse 46, que eu vou colocar ele. Ela falou assim, não, mas é impossível, falta 19 dias pro casamento. Eu falei, por favor, separa ele. Daí tinha que dar um sinal. Ela falou assim, eu vou permitir que você dê apenas um sinal, só que se você não conseguir colocar esse 46, que eu acho impossível, eu vou te cobrar 2 sinal quando você vir retirar os 50 ou 52, que vai ser o seu número. Eu falei, tá bom, tá feito. Ela achou até impressionante o que eu tava falando e achou que seria impossível. E realmente, para quem não tem um autocontrole, as pessoas acham realmente que é impossível, né? Em 15 dias, eu tive que emagrecer por volta dos 16, 17 quilos. Então, se fosse calcular por dia, era uma média de mais de 1 quilo por dia. E ela pegou e falou assim, se você chegar aqui e conseguir usar o 46 conforme você está dizendo, eu não vou nem te cobrar o sinal, eu vou te devolver o sinal. Agora, se você não conseguir, você vai ter que me dar uma caixa de suco detox. Eu falei para ela, fechou, tá fechado. Nós fizemos uma aposta lá. Conclusão, a partir do dia que eu saí de lá, eu comecei a me concentrar
com os treinamentos que eu já tinha, que eu estou passando para você. E é lógico, todo o resultado que você quer atingir, você tem que fazer um pouco de sacrifício. Mas eu fiquei sem me alimentar, não. O que eu fiz? Eu comecei a eliminar algumas coisas, né? Por exemplo, meu café da manhã naquela época era 2 pão francês e uma bolacha de cookie, né? Era o meu café da manhã. Daí eu almoçava e jantava. Só que eu ia para casa e depois ia para o serviço. E claro que se eu continuasse nessa rotina, nada ia mudar. Daí o que eu fiz? Eu, ao invés de comer um pacote de bolacha e 2 pão francês de manhã, eu comia apenas um pão francês. Ao invés de comer aquele pratão que eu costumava fazer, eu comecei a comer menos, o tanto que saciava a minha fome. Além disso, eu comecei a fazer caminhada. Só que eu fiz a primeira caminhada, que foram 8 quilômetros, foi bem sacrificante, porque fazia tempo que eu não caminhava. E eu vi que aquela caminhada não ia chegar no resultado que eu queria. Então eu comecei a aumentar. Sabe, cada dia eu aumentava 1 quilômetro. A última caminhada que eu fiz, que foi praticamente nos penúltimos dias lá, deu 16 quilômetros. Então praticamente eu dobrei a quantidade do meu limite. Meu limite era 8 km. E eu comecei a fazer caminhada de 16 km. É lógico, aumentando. 10, 12, 14, quando eu cheguei no 16. Conclusão, eu voltei lá 3 dias antes do casamento, retirei o blazer número 46, coloquei e ele fechou naturalmente. Por quê? Eu tinha emagrecido, eliminado, né? 15 quilos. 15 kg e 700 para ser mais preciso. E todo mundo achou aquilo lá impressionante. E começaram a falar, você precisa me passar a receita. Não tem receita. A receita está aqui. Da forma que você pensa e o que você quer para sua vida. É onde você vai conseguir os resultados, eles têm que sair daqui. Porque qualquer coisa que você queira, ela não está lá fora, ela tem que começar de dentro para fora, entendeu? Isso serve para saúde, para dinheiro. Não, se você começar a falar, eu não quero ser gordo, a sua mente só entende o gordo. Então ela vai se transformar numa pessoa gorda, entendeu? E como todo mundo sabe, gordura não é saúde, né? Algumas pessoas têm dificuldade de emagrecer e é lógico, em alguns casos precisa fazer uma academia, precisa controlar a alimentação, mas uma coisa que você não pode fazer é deixar de se alimentar. E através de exercício de foco e concentração, você consegue trabalhar sua mente para que seu corpo fique do jeito que você quer. Se alguém fez, é porque não é impossível. Conclusão, depois que eu fui padrinho de casamento, eu peguei e dei uma relaxada, comecei a ganhar peso tudo de novo. Por quê? Eu parei de fazer a caminhada, porque eu tinha colocado na minha cabeça que aquilo lá seria só aquele período, e as coisas não podem ser assim. Daí, em 2022, eu falei, a partir de hoje, eu não bebo mais nenhuma bebida alcoólica. Vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha alimentação, e quando eu tomei essa decisão, aliás, no primeiro dia de 2022, quando eu tomei essa decisão, eu estava também por volta dos 94, 95 quilos. Hoje, sem fazer academia, eu fiz academia durante 1 ano e eu também não fiz mais caminhadas. Parei de fazer caminhada por conta do trabalho e a correria do dia a dia que todo mundo tem. Eu deixei de fazer as caminhadas que eu tinha criado o hábito. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter um pouco de sacrifício. Não é só colocar na mente e falar, não, eu vou conseguir. Realmente você vai conseguir, só que se você se esforçar um pouco, você consegue o resultado mais rápido. Se você não der muita atenção para isso, você vai conseguir, só que vai demorar um pouco mais. Então, o exercício de concentração é para você ter essas metas concentradas no que você vai fazer. E o exercício de foco do alvo que você vai colar no teto é para você focar nas suas metas. Então, você vai ter um foco maior do que as outras pessoas normais a partir do momento que você começar a treinar a sua mente para isso. E você vai ter um autocontrole onde, quando você estiver fazendo uma coisa que realmente é importante, nada vai te tirar daquela concentração. Nada vai mudar o seu estado real que você precisa estar para concluir aquela tarefa, aquele estudo ou aquela decisão importante que você precisa tomar. Então, o que eu vou pedir para você é que você faça isso, tá? Por mais que pareça doideira, por mais que as pessoas possam de repente falar, você parece que tá ficando doido, não tá ficando doido, tá? Você tá cuidando da sua mente e você tá criando hábitos para você ter um diferencial na sua vida, porque é como eu disse, você não muda nada que está externo, mas você consegue mudar tudo em você, beleza? Vamos encerrar por aqui hoje e até o próximo vídeo.